4-2 para o time do Internacional. Afinal, tu está chamando Jair Ventura. 1-15. Primeiro, conseguiu buscar um empate. No segundo tempo começou bem. E aí levou o terceiro, no finalzinho teve uma desatenção. Qual é a tua avaliação do desempenho do teu time aqui do Beira-Rio? Olha, acho que não pode tirar do contexto tudo que se passa. Enfrentamos aí o vice-líder do Campeonato Brasileiro, uma campanha muito boa que o Mano vem fazendo junto com o Inter, e a gente sabia da dificuldade. A gente estava conversando aqui em off, eram 3 meses que a equipe do Inter sequer sofria um gol, nós conseguimos fazer 2 gols, tivemos chances de fazer o terceiro e o quarto, a cabeçada da Orimi, o lance que o Keller diminuiu muito bem no Pedro, que poderia ser o hat-trick dele, e aí no final a gente foi para um tudo ou nada e acabamos sofrendo mais um gol, mas tirando o último gol, né, se você pegar o placar e tirar do contexto do jogo, foi um jogo extremamente equilibrado, né, até o último minuto, o 4º gol, a gente estava com mais chances de fazer o gol do empate do que tomar o outro gol, mas é assim. Quando você se joga, quando você vai para cima, a nossa equipe do Goiás foi para cima o tempo todo, buscou o gol, só que hoje a gente não conseguiu, né? Então a gente agora vamos voltar a jogar sobre a nossa torcida, com a nossa torcida, que a gente possa fazer um grande jogo contra o Corinthians e dar esse salto, sair dessa pontuação que está nos incomodando, a gente precisa voltar a vencer para chegar cada vez mais próximo do nosso objetivo. Ainda tem mais uma pessoa de Porto Alegre, para a Rádio Guaíba, para fazer pergunta, depois segue com o Goiânia. Jair, queria que tu fizesse uma análise, por favor, se possível, da rotatividade do jogo, da rapidez, do giro da bola, se a expectativa era um placar tão elástico, né, de idas e viradas, e como é que tu avalia isso, e principalmente na questão da arbitragem. No final teve alguns lances, talvez pela rapidez, a Edna acabou se equivocando, principalmente ali no cartão que foi distribuído. O segundo, né, alguns jogadores até foram reclamar depois da partida. Como é que tu faz essa avaliação? A Edna, ela vem se equivocando sempre, né? Todos os jogos que a gente faz com ela tem problema, infelizmente. Ela vem errando bastante, não é de hoje. Mas os árbitros podem errar, né? E quem não pode errar somos nós, que somos responsáveis. Mas eu vejo o jogo bom, né, para aquele torcedor que está em casa, que não é do Goiás, né? Porque a gente sai com a derrota. Mas quem gosta de um bom futebol, viu um jogo com bastante gols, 2 equipes que procuraram o gol a todo momento. Então, para um domingo de manhã, para quem estava em casa e ligou a TV, com certeza viu um grande jogo. Mas a torcida do Goiás e nós profissionais ficamos tristes porque a gente sai com a derrota. Mas um jogo bem jogado, que 2 equipes, voltam a repetir, que buscaram o gol, e a gente acabou tomando um gol ali no final, no último minuto. E essa rotatividade, você falou, essa dinâmica, essa intensidade do jogo, é o que pede hoje o futebol moderno, né? Então, assim, por isso é importante a gente ter sempre um elenco qualificado para você possa estar tendo essa rotatividade de atletas também, para que você não perca a intensidade quando você faz as 5 substituições. Sai Goiânia. Jair, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom dia, né? Bom estar falando com você, boa tarde já. E assim, o Goiás ele criou muito, como já falamos aí, ouvimos os colegas perguntando também, teve as suas chances, né? O Inter também teve, um jogo com 6 gols. O que pesou para esse resultado? Foi a postura defensiva do Goiás, que hoje não foi das melhores, Jair? Só um minutinho. Alex, o Jair não ouviu a pergunta. Não. Agora está tudo ok? Não, espera um pouquinho. Vamos aguardar então para falar aqui com o técnico do Goiás, o Jair Ventura, após esse jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Muito bem. Agora 1h18 da tarde, 1h18 em Goiânia. O Jair Ventura, né, vai fazer agora mais uma resposta, né? Vai dar mais uma resposta direto de Porto Alegre. O Goiás que perdeu para a equipe do Inter pelo placar de 4-2 jogando no estádio Beira-Rio. Já são 6 jogos sem vitória pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, 1h19. Vamos lá então, Jair, aqui é o Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você mais uma vez. E assim como os colegas já falaram, você também, né? O Goiás ele teve um bom posicionamento ofensivo, criou chances, assim como o Internacional, mesmo jogando fora de casa. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, o que pesou para esse resultado de 4-2? Foi a postura, né, o sistema defensivo, né, das duas equipes. A do Inter funcionou melhor que a do Goiás hoje, foi isso? Não, acho que o jogo é de quem consegue converter as oportunidades. Nós tomamos 5 gols da equipe do Inter, com os 2 gols da Serrinha e hoje mais 3 de cruzamentos. A gente sabia da força deles, tivemos dificuldade de neutralizar, eles foram eficientes e conseguiram a vitória.
Jair, boa tarde. Vinícius Silva aqui da Rádio Difusora. Você acha que, com o time tendo força de reação, né? Saiu atrás, empatou, depois tomou outro gol, conseguiu reagir de novo e fazer o segundo gol. Lances individuais acabaram pesando no resultado. E uma outra questão, Jair. O Goiás ficou 6 jogos sem perder, você manteve a serenidade, a calma, sempre falando para as pessoas que o campeonato é pesado, tem que rodar. Agora a situação inverteu, são 6 jogos sem vencer. Como você trabalha essa questão para que o Goiás reencontre o caminho das vitórias? Boa tarde, é o Vinícius Silva da Rádio Difusora. Boa tarde, Vinícius. Da mesma maneira que nós trabalhamos nos bons momentos. Eu acho que o treinador tem que ter equilíbrio. E nós mantivemos o equilíbrio a todo momento aqui, vocês sabem, que eu estou com vocês todo pós-jogo. E não tinha oba-oba e agora não tem desespero também. A gente ficar mais atento nesses detalhes. Não tem situação individual, porque nós trabalhamos em um esporte coletivo. Então, quando se vence todos, e quando se perde todos. Não tem vilão. Eu não trabalho em apontar vilões. Então, agora, os mesmos responsáveis pelos 6 jogos de vencibilidade são os mesmos responsáveis pelos 6 jogos sem vencer. Somos nós e nós vamos dar uma resposta o quanto antes para a nossa torcida e para nós mesmos, que esse momento com certeza nos incomoda. Ô Jair, pegando esse gancho seu aí, aqui é o André da Band News FM, das Feras do Esporte, o Goiás jogou bem hoje aí, né, na Arena Beira-Rio. Você retorna para Goiânia, eu sei que tem essa questão, né? 6 jogos não vence, mas o Goiás hoje apresentou um belo futebol contra o Inter. Você retorna para Goiânia, satisfeito com o futebol que a equipe apresentou hoje aí, ou nada disso, Jair? Segue realmente esse peso dos 6 jogos sem vencer? Olha, André, obrigado, né, pelo elogio. Quando você perde o jogo, você recebe elogio de performance. A gente fica feliz, mas lógico que a gente fica triste pelo momento que a gente está sem vencer. Como eu falei, volto a repetir, nos incomoda todos nós, presidente, torcida, diretoria, jogadores, staff, comissão técnica. Todos nós estamos incomodados, mas ao mesmo tempo nós somos os responsáveis por tirar o Goiás desse momento. Já vivemos bons momentos, temos uma gordura ainda, né, da zona de abaixamento, lógico que tem a rodada toda para acontecer, mas agora é voltar a vencer que é o mais importante. Aliar essa performance que você falou, sendo mais efetivo e conseguindo os 3 pontos, que para nos dar ainda mais um salto muito importante, que é o nosso objetivo, que é a permanência na Série A, como sempre foi. Jair Ventura, aqui é o André Isaac do Sistema Sagres de Comunicação. É lógico que se não tiver falha, não tem gol no futebol, né? Mas hoje as falhas do Goiás, elas foram assim um pouco mais gritantes, né? Por exemplo, cobrando o lateral para o Tadeu não conseguiu chutar e o jogador pega e faz o gol. Teve em um dos gols lá o bate-rebate, o Maguinho tenta tirar, bate no Tadeu, volta e o Pedro Henrique conseguiu fazer o gol. E aí eu gostaria que você me falasse sobre essas falhas e até que ponto isso te incomodou no jogo de hoje. Olha, eu volto a repetir, trabalhamos com futebol coletivo e as nossas falhas são nossas, não são de A ou B. Porque quando se vence todos, não é? Todos não se abraçam, todos nós não somos responsáveis pela vitória. Então, quando perde, também somos todos nós, cara. Todos somos responsáveis e estamos incomodados com a situação que estamos vivendo de não vencer, mas vamos dar a volta por cima o quanto antes possível, com muito trabalho, dedicação, mais atenção, como você falou, tivemos alguns momentos de desatenção, entrar mais ligado até o juiz apitar e sair com os nossos 3 pontos, que é o nosso grande objetivo. Oi, aí, boa tarde para você, Juliano Moreira, Rádio Bandeirantes, a gente está ao vivo no terceiro tempo. Gostaria de perguntar o seguinte, você falou que está triste pela derrota, torcedor também. Eu penso que o momento do time pesa muito, né, por conta dessa sequência de resultados dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas presta atenção na minha colocação. O futebol apresentado pelo Goiás hoje aí em Porto Alegre, tirando aquele vacilo no finalzinho do jogo, na cobrança do arremesso lateral do Maguinho pro Tadeu na volta da bola ali, o futebol apresentado, a forma que o Goiás vendeu caro o resultado para o Internacional. Um Beira-Rio com mais de 30 mil torcedores e o vice-líder do Campeonato Brasileiro, um time que não sabia o que era tomar gol dentro de casa e vinha defendendo uma invencibilidade. Isso, 3 meses. Isso serve assim, ó, e tira esse peso também
E esse incômodo que o Goiás não vai passar susto de um rebaixamento pelo futebol apresentado aí em Porto Alegre, na capital gaúcha, para a sequência do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Jair. Boa tarde. Eu acho que não só por esse jogo, eu acho que pelo campeonato que o Goiás vem fazendo, de tanto equilíbrio, eu acho que tirando esse jogo, nós tivemos só um jogo dentro do Campeonato Brasileiro, o primeiro, né, ainda, a verdade, que a gente não tinha chegado ainda, que foi o jogo do Coritiba, com mais de um gol de diferença. Então, foi o Palmeiras, o Coritiba. Acho que a competitividade, a entrega dos meus jogadores, eu não posso reclamar, muito menos na vitória e nem agora nas derrotas, né? A gente vem vendendo caro, vem jogando igual para igual com todas as equipes. E hoje, em alguns detalhes, o Inter foi eficiente, abriu ainda mais uma série de invencibilidades, são 10 jogos, perdeu a situação de tomar gol em casa, que nós conseguimos fazer 2, mas também não foi suficiente para a nossa vitória, muito menos o empate. Mas levantar a cabeça, quando você performa bem, você sabe que você está no caminho mais próximo da vitória. E se tem alguma coisa dentro da derrota que você pode analisar, é o bom desempenho. Que é difícil você falar isso com derrota, né? Mas vocês todos falaram, então eu fico mais tranquilo de partir do treinador quando fala que jogou, que teve uma boa performance perdendo. Mas com certeza a gente está mais próximo de retornar ao nosso caminho das vitórias. Muito bem, obrigado então. Jair Ventura.